Bom, vamos começar, passou 5 minutinhos, né? Eu sei que tem gente que às vezes entra um pouquinho depois, mas a gente já vai começando. Tô aqui para todo mundo me ver, mas já vou compartilhar a tela de novo rapidinho, só para dar um oi para todo mundo, para a Alê, para a Andréia, para a Mariane, para a Natália, para o Rodrigo, para a Sueli. Eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês, fazer aquela nossa introduçãozinha que quem já estava nos outros encontros já conhece. Mas, compartilhar aqui com vocês, e aí a gente já passa para a Su, que hoje vai falar com a gente sobre o Google Planilhas. Vamos lá. Então, pessoal, bem-vindos a esse sexto encontro da nossa trilha, né? Sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece, o GEG, na realidade, é Grupo de Educadores Google, né? GEG, que é feito para professores, por professores, né? Então, nós somos professores que atuam ou no nível da educação básica, seja na rede privada ou na rede pública, também professores universitários, professores que são consultores educacionais, professores que trabalham também com cursos de idiomas ou cursos profissionalizantes e que têm esse interesse, né, por colocar a tecnologia dentro do processo de aprendizagem. E nós somos uma comunidade, ou seja, todos aqui estão aqui para compartilhar e para aprender juntos, né? Todos estamos aqui com esse único e grande missão, digamos assim, essa grande missão de trazer os professores junto, criar uma comunidade que cresce, que evolui junto, né? Além disso, nós estamos aqui, claro, com essa missão maior, né, que é a missão dos GEG, principalmente aqui no Brasil, né, que é mudar a educação juntos para melhor, né, trazer um processo de aprendizagem mais moderno, com novas possibilidades, né, e sempre tendo o professor como facilitador desse meio dentro do processo, né. Então, esse é o nosso espírito, colaborar, né, em comunidade. Então, todos aqui sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos nessa nossa noite e, novamente, né, trabalhem sempre e tenham sempre em mente que a nossa palavra de ordem é conexão, ou seja, conectar tanto os saberes quanto nos conectar enquanto profissionais, enquanto professores, que um pode sempre estar ajudando o outro, né, a melhorar e a evoluir, e é por isso que nós estamos aqui. Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para a Su, para que ela comece, então, falando com a gente sobre o Google Planilhas e as possibilidades da formatação condicional. E eu vou autorizando as pessoas aqui à medida que elas vão entrando, e como eu já coloquei ali no chat, depois vocês todos vão receber um link que fica, a nossa trilha fica acessível só para quem tem o link, quem se inscreveu lá no YouTube, tá certo? Su, é contigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Podem dar um oizinho assim, se tá tudo certo. Tô vendo todo mundo, ai, que legal, gente, que bom ter vocês aqui. A gente sabe que sexta-feira à noite é um horário assim que a gente normalmente tira para descansar um pouquinho, ficar um pouquinho mais quieto, porque a semana foi puxada, né? Então, obrigado por vocês virem aqui falar um pouquinho sobre o Google Planilhas, né, comigo. Eu sou a Su, eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e eu sou líder do GEG de Caxias do Sul. Eu sou formada em análise de sistemas, né, antes de ser professora, e depois eu fui professora de informática básica, e fiz a transição, então, para professora de idiomas mais tarde na minha carreira, por ter bastante conhecimento de inglês técnico, aí a gente vai indo de uma área para outra, né? E mais adiante fiz, então, pós-graduação em ensino e aprendizagem de línguas, e agora estou terminando uma sobre educação transformadora. E eu acho, né, eu acredito que a suíte do Google em geral, assim, não só a suíte do Google, mas outros aplicativos também, nos auxiliam a ter uma conexão maior, ou a realmente aprofundar um conhecimento com os alunos. Hoje eu vou focar no Planilhas, utilizado por professor, tá? Então, eu não sei se eu consigo compartilhar a minha tela aqui, vou ver, apresentar, creio que sim, o André liberou tudo para mim. Eu comecei criando aqui uma planilha, vocês conseguem ver a minha planilha direitinho? Eu não enxergo mais vocês agora. Sim, eu tenho que trocar de
Diaba, deixa eu botar vocês aqui para o lado, aí eu enxergo vocês aqui, a apresentação aqui. Todo mundo está enxergando direitinho a planilha? Faz assim, isso, agora eu estou enxergando assim, a Andrea falou ali, beleza. Então, o que é a formatação condicional das planilhas? Então, como já diz o nome, formatar é a gente mudar o estilo de uma célula dentro do planilhas. E a formatação condicional vai fazer com que a gente consiga fazer isso através de uma condição. Então, eu pensei, é um encontro de educadores. Eu vou fazer uma coisa que todo educador faz, que é a chamada. E aí eu olho para o lado para ver a carinha de vocês, para ver se vocês concordam. Né? Todo mundo faz a chamada. Então, eu vou começar aqui colocando o nome do aluno. Deixa eu clicar aqui de novo. Nome do aluno, ou só alunos, né? Aqui eu vou colocar prova 1, avaliação 2, né? Um era uma prova, outro era uma avaliação, projeto 3. E depois a gente vai preencher com as notas dos alunos em cada uma dessas colunas. E aqui eu vou colocar a média final. Até aqui tá tudo tranquilo, né? Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui. Eu nem coloquei as faltas ainda, né, gente? Bom, vamos colocar aqui o nome do meu aluno 1. Vai ser o Rodrigo Oliveira. O segundo vai ser a Mariane Paz. Vamos botar vocês aqui na minha lista de alunos. A Ale, a Andrea, Sueli Bertolazzi, a Natália Oliveira também. Ó, tem 2 Oliveira. E falta aqui o André. Tá. Eu gosto de deixar minha planilha formatadinha, então eu vou colocar aqui. Rodrigo, talvez você esteja com o chat aberto. Se você tentar fechar o chat, acho que aparece a planilha inteira. Tenta fechar aquela linha. Funcionou? Não? Deixa eu ver se eu diminuir aqui. Não sei se ajuda. Ajuda alguma coisa? Para Mariane, sim. O nome dos alunos não está aparecendo? Que para mim ele está do lado. Agora tá? Tá, beleza. Eu diminuí um pouquinho, porque o meu monitor é largo. E aí pode ser que seja por isso. Tá, mas assim tá bom. Não sei se para vocês tá bom o tamanho. Tá, qualquer coisa eu dou um zoom aqui. Não tem problema. Beleza. A gente consegue dar um zoomzinho aqui na planilha, se for o caso. Se estiver pequeno aí. Tá? Então, coloquei o nome dos alunos. Vou colocar só uma formatação aqui na primeira linha, porque eu gosto de título um pouquinho diferente do resto. Então, vou colocar um negrito, uma cor de preenchimento. E isso, gente, isso é a formatação de uma planilha. É a gente realmente mudar a cor da letra, a cor do fundo, sublinhar, né? Aí aqui fica um título interessante. Me avisa se entrar mais algum aluno. Agora, a gente tem as notas aqui dos alunos. Vou colocar 10 na primeira prova. Eu vou colocar aleatório, tá, gente? Desculpa se vocês ficarem com a média baixa. Nem vou olhar muito, porque senão... A avaliação 2 estava difícil, o pessoal foi mais mal. E eu ia botar um 3 ali, né? Tá, olha só como é que tá aparecendo esse número aqui. Ele tá aparecendo o número inteiro, sem nenhuma vírgula. Mas aqui onde eu trabalho, a gente trabalha com nota decimal, 9,5, 7,5, pode ser que aconteça. Então, tem essa aqui. Embaixo do botão formatar, eu tenho aqui o número de casas decimais. Então, eu posso aumentar o número de casas para ficar uma vírgulazinha depois do 0, né? Se eu estiver trabalhando com dinheiro, normalmente eu deixo 2.
Mas aqui é uma planilha de aula e eu só tenho uma. Então, aqui vamos botar um 8,5. Opa, com vírgula. A última prova, o projeto, o pessoal teve nota quebrada. André foi mal aqui. Bom, até aqui, tranquilo, só lancei as notas. Agora sim, eu quero saber qual desses meus alunos aqui vai pegar recuperação, quem não vai passar, quem ficou nesse trimestre, né? Não sei se vocês trabalham bimestre ou trimestre ou semestre aí, mas eu quero saber quem é que está a perigo, tá? Então, eu vou fazer o cálculo da média. Não sei se vocês sabem, mas é uma fórmula bem simples que é média. Então, eu vou começar a digitar aqui média, e aí ele já coloca para mim, média, o valor médio de um conjunto. Vou clicar aqui em cima, ele digita para mim a fórmula, e eu vou selecionar a média do que eu quero, que é esses 3 itens. Então, ele já vai fazer a matemática para mim, eu não preciso ficar pensando que são 3 números, eu tenho que somar todos, depois dividir por 3. Não preciso, ele faz automático. Só vou dar um Enter aqui no meu teclado, e ele calculou a média final do Rodrigo. E para eu fazer isso para todo mundo rapidamente, eu clico nessa alcinha aqui do canto e puxo. Ele faz para todo mundo, ó. Quando eu clico aqui numa célula, o Google Planilhas ele me mostra aqui qual que é a fórmula que eu estou usando, ó. É a média do B2 até o D2, porque eu estou na linha 2, célula B, C e D. Perfeito. Vamos ver se a linha de baixo está certo. Também está certo. B3, D3. Se eu clico 2 vezes, ele me mostra a fórmula e me mostra em pontilhado o que eu estou pegando nessa fórmula. Maravilha, né? Até aqui, só alegria. Beleza, mas ele ainda não me mostra o que eu quero. Eu quero rapidamente identificar quais são os alunos que estão com média entre 5 e 7 e quais dos alunos estão abaixo de 5, porque esses alunos aí estão de recuperação já, vão ter que fazer alguma coisa. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui da média final e vou em formatar. Podem anotar o passo. Menu formatar, formatação condicional. Eu já vi que tem uns que tem o caderninho ali. Adoro. Todo mundo tá vendo essa abinha que abriu do lado direito? A Natália disse que sim. Tá. Então, abriu aqui do lado direito. Acho que demora um pouquinho para o pessoal ver. E aí, eu tô, então, aplicando ao intervalo da coluna E. E eu vou formatar as células. Eu não vou escolher essa coisa do não está vazio, porque deixa eu mostrar aqui para vocês o que está acontecendo na planilha. Tudo que tiver coisa digitada, ele está pintando de verde. Não é isso que eu quero. O que eu quero é um valor que está entre. Então, eu vou botar aqui, vou achar está entre. Por que eu escolhi o está entre? Porque eu quero que ele esteja entre 7 e 5. Tá? O que vai acontecer? Ele vai incluir o 5 aqui. Eu não quero, então eu vou botar 5,1. Porque quem tiver com 5, tá muito já em recuperação. Ou será que é só 4,9? A gente pode deixar até o 5 aqui. Inclusive até o 7. 7,1 já não tá mais a perigo, por exemplo. Vamos botar 6, né? Porque a média em alguns é 7, alguns é 6, então a gente pode botar 6,9. Se a pessoa tiver 7, passou, né? Tô fazendo aqui. Lembrando do que eu tinha na escola. Na escola que eu trabalhava, a média era 7, mas teve uma outra escola que eu trabalhei, a média era 6. Então, se a média é 7, eu vou pintar até 6,9. Se a média é 6, eu vou pintar até 5,9. E eu vou pintar de uma cor que me chame atenção. Vou escolher esse amarelinho aqui, ó. Atenção, esse aluno está a perigo. E o que eu estou fazendo aqui na formatação? Eu estou pintando o fundo da célula. Se eu quisesse, eu podia deixar o fundo da célula sem nenhuma formatação, mas pintar a letra.
para não ficar tão agressivo no meu olho. Isso é uma questão de vocês. Se vocês já têm um outro fundo na planilha de vocês, que tenha uma imagem ou uma coisa colorida, vocês podem pintar só a letrinha. Como a nossa planilha está branca, eu acho que não tem problema a gente pintar o fundo. Acho que vai ficar legal assim. Tem que ver depois no todo, porque a gente vai pintar também quem tiver com uma nota inferior a 5, né? Então, eu vou colocar concluído. Tá ali, a minha regrinha ficou aqui, 1, 2, 3 com fundinho amarelo. Eu vou adicionar outra regra nesse mesmo intervalo, essa mesma coluna. Eu quero pintar tudo que for menor do que 5. Então, se o aluno tirou menos que 5, eu vou pintar isso aqui de vermelho. E vou concluir. Mas, Su, tu criou a regra, mas nada ficou vermelho aqui. Tudo bem. Não tem ninguém com uma média menor que 5. Tem média 5, mas não é menor. Agora, vamos dizer que eu digitei a nota do André errado e ele tinha tirado, na verdade, 7 aqui no primeiro trabalho. Ele tem que atualizar essa médiazinha automático, né? Olha, ele não está atualizando. Que bom. Atualiza, amigo. No ao vivo ele está dando pane agora. Ok. Deixa eu ver. Não está calculando. Ok. Sim, eu quero a média. Calcule. Não sei porque ele não está fazendo. Vamos fazer manual aqui. Esse, mais esse, mais esse. Dividido por 3. Diferença entre parênteses para fazer a conta certa. Ele fez a conta certa. Eu não sei porque ele não atualizou antes, tá, gente? Pode acontecer. A vida real, às vezes, é diferente. Agora ele calculou certinho as médias. Talvez. E aí ele já pintou aqui para mim a média de vermelho. Então, eu posso alterar aqui as notas e a planilha continuar responsiva, de 8. Vou voltar aqui, ó. A média, a nota do aluno aqui era 6, e ele estava com uma média 8,2. Eu troquei para 8, a nota dele, a média já foi para 8,8. Então, aqui eu digitei para a Mariane 8, mas era 13,3. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer com a média dela. Ficou a perigo. Se eu botar outro 3, reprovo ela. E isso ele vai fazendo automático, então me mostrando que alunos que podem, então, estar a perigo, né, enfim, de reprovar ou de ficar em recuperação por causa da média final. O que vocês acharam até aqui? Isso, até aqui tá tranquilo. O que a gente pode fazer também é pintar a linha toda, em vez de pintar só aquela coluna. Eu escolhi só a coluna da média final, mas baseado no valor da média, eu poderia, sim, pintar toda a coluna. Tá, pessoal? Aqui vamos fazer chamada, né? Chamada com a formatação. Então, isso é interessante de fazer. O que a gente pode fazer também é o contrário, né? Só botar em verde quem já passou. Depende da informação que você quer visualizar. Eu quero visualizar os alunos que estão a perigo, porque eu quero elaborar algumas atividades para não deixar eles caírem para trás, né? Eu quero que eles realmente consigam chegar numa nota mais alta e mostrar que eles estão aprendendo. Vamos elevar as notas aqui. Aí o pessoal vai passando, vai saindo a formatação já de cara. Ó, todo mundo passando, todo mundo acima de 7. Opa, o André fazendo esforço. Né? Aqui. Então, é uma fórmula que já preenche na hora. Ó. Vamos botar um 3 aqui. Gente, essa pessoa não quer rodar. Tirou muita nota alta, Rodrigo, não quer rodar. Né? Então, só para mostrar para vocês que ele fica responsivo o tempo todo, mesmo que você adicione mais alunos aqui. Eu vi que entrou a Super Prof, né? Ela entrou ali, eu poderia colocar aqui, então.
e colocar nas notas. Só preciso botar a fórmula do cálculo daí. Já calculou a média 2, claro. Se eu botar 8, sobe para 4, 8 e 8 subiu para 6, mais um 8 subiu para 8. Lembrando a formatação de colocar, então, mais um númerozinho depois da vírgula. Esse é um dos casos que eu gosto de usar a formatação condicional. Para que eu posso usar essa formatação condicional além da minha chamada? Eu posso utilizar nas minhas planilhas de cuidado financeiro, nas minhas planilhas de tarefas, que é muito interessante. Vou abrir aqui uma nova para vocês. Eu acho que eu queria entrar no menu mesmo, de planilhas, amigo. Quando a gente entra pelo menu de planilhas, ele tem uns modelos prontos para nós. E uma delas é essa lista de tarefas que eu gosto de usar. Vou dar um zoom aqui para a gente ver bem. A lista de tarefas, vocês podem ver que ela tem a tarefa que eu vou colocar aqui. Eu vou digitar uma tarefa. Tem a data que eu preciso fazer essa tarefa. E tem um botãozinho de check. No momento que eu clico aqui que a tarefa foi feita, ele formata tudo com cinza no fundo e risca para mim. Sim, eu vou dar um tempinho para... Eu fico falando, né? E aí não atualiza ali. Sim, eu acho que eu preciso mudar. Eu vou fazer de novo, tá, gente? Porque eu acho que eu preciso mudar o que eu tô compartilhando com vocês aqui. Já vai. É porque eu estava compartilhando uma guia só do Google, e aí ele não mostra outra guia. Agora vocês estão vendo a guia do Planilhas, certo? Tá, que eu não vejo o que vocês estão vendo, desculpem. Então, ó, eu abri o Planilhas. Só abri o Planilhas através do meu Google Drive, clicando nesse Google Apps aqui, e eu abri Planilhas. Aqui eu tenho um modelinho de lista de tarefas, é um modelo pronto, prontinho do Excel. Chamando aqui no Zoom. Um pouquinho mais até, acho que dá para a gente ver. Então, a gente tem o título de tarefas. Acho que dá para ser um pouquinho menos. Tem a data, a tarefa, né? Tem filtros aqui colocados, mas eu quero que vocês vejam que ele já tem uma formatação condicional. Eu digito as tarefas que eu tenho que fazer e no momento que eu clico aqui, ele risca a tarefa como feita e pinta o fundo de cinza, para eu saber que aquilo lá não está mais ativo. E isso é interessante, ele pintou a linha toda, ele não pintou a coluna que nem a gente fez da outra vez. Tá? Como é que funciona isso? Ele até ensina aqui a gente, ó. Digite o que você quiser na coluna A para concluir um item. Então, eu posso apertar qualquer coisa que ele... Estou apertando barra de espaço, posso apertar ponto, vírgula, que ele marca para mim o checkzinho aqui. Tá? Esse botãozinho aqui do Google Planilhas, ele tem dois valores. Quando ele está assim, branquinho, vocês vão ler aqui em cima, ó, ele está falso. Quando ele está marcado, ele muda para verdadeiro. Então, ele tem dois valores. Tá? Falso, 0, 1, verdadeiro. E aí, dependendo desse valor aqui, se ele é falso ou se ele é verdadeiro, é que eu vou fazer a formatação condicional. Então, vou mostrar para vocês agora. Para isso, eu vou em formatar, formatação condicional, lembra dos passos. Ele vai mostrar para mim a fórmula personalizada que já existe. Vou de novo. Formatação condicional. Está aqui a regra que tem no documento. Fórmula personalizada. Eu estou usando essa fórmula a partir da célula A4, então, coluna A, linha 4, até o C51, que é onde termina a minha planilha. Tenho até aqui.
Eu excluí as outras linhas porque eu não achei que fosse usar mais do que 50 tarefas numa data. Mas vocês podem criar, sim, mais do que isso. Na fórmula personalizada, eu tenho assim. A fórmula personalizada é: se o A4 igual ao verdadeiro, o meu estilo de formatação é isso aqui. Então, eu botei uma fórmula aqui para eu saber se a primeira célula for verdadeira, né? E aí aqui eu botei um cifrãozinho, porque eu vou testar só a coluna A. Então, vai ser o A4, A5, A6, A7. É ali que eu vou testar. Eu não vou testar o B e nem o C, porque ali os valores vão ser a data e a tarefa que eu tenho que fazer. E eu posso personalizar aqui, então, o formato que eu quero. Eu posso deixar em negrito, eu posso deixar a letra mais cinzinha ainda, mais sumidinha, ou eu posso deixar a letra verde. Vou concluir. Eu gostei dela mais desmaiadinha, assim, ó, some da minha lista. Não quero mais ver. Né? Desmaiadinha, e o fundo também pode ser mais escuro. Enquanto isso, o resto fica diferente, né? Eu posso, inclusive, mudar o fundo, se eu quiser, né? Vocês podem mudar o que vocês quiserem aqui na formatação. Deixar ela bem desmaiada. Ó, some. Vocês gostaram dessa, né? Subiu a tarefa. Realizei, concluí. Tá? E aí eu dou um concluído. E isso vai atualizar a regra para toda a minha planilha. No momento que eu clicar nos outros, ele faz isso também. Mesmo que eu não tenha nada escrito. No momento que eu desmarco, ele também sai da formatação. Voltando à formatação original. Então, é bem legal para quando vocês vão dar alguma tarefa em grupo para os alunos, compartilhar esse arquivo com os alunos, eles vão marcando o que foi feito. Né? Eu sempre penso assim, a gente pode usar isso fora da sala de aula? Legal, posso usar para cuidar do meu dia. Mas eu posso usar isso dentro da sala de aula também, com os alunos, em uma planilha compartilhada. Eu posso ter tarefas grupo 1, tarefas grupo 2, e só ir duplicando essa guia aqui embaixo, ó. E eu posso nomear aqui grupo 1, grupo 2, né? É legal fazer com, de repente, alguns critérios de avaliação. Então, o meu trabalho em grupo tem que ter uma capa, tem que estar nas normas da BNT, tem que ter uma introdução, uma conclusão, e à medida que eles vão preenchendo esses requisitos, eles vão clicando no checklist. Eu acho que é bem interessante de fazer dessa forma. E a minha última dica de hoje para formatação condicional é vocês fazerem um questionário. Olha só, vou criar um novo aqui. Acho que eu tenho que criar um novo e já chamar vocês para o novo. Eu podia ter criado só uma abinha nova aqui. Vamos lá. Apresentar. Guia do Chrome. Chamada com formatação. Tá. Então, eu só criei uma página nova aqui nessa planilha da chamada, né? Eu tinha a chamada aqui na linha 1, fazer na 2. Então, digamos que eu esteja trabalhando competências com os meus alunos, né? Eu posso colocar aqui. Qual o assunto principal desse treinamento? Vocês vão preencher aqui. Tá? Você aprendeu algo novo? Vou fazer bem simples aqui, tá? Só para a gente testar se está funcionando a formatação. Então, vocês podem fazer um questionário com os alunos de vocês, perguntando qual o assunto principal desse treinamento e se você aprendeu algo novo. O que seria a resposta correta aqui
de qual o assunto principal desse treinamento de hoje, que vocês estão assistindo? Planilhas, Rodrigo? Olha, eu sei ler lábios. Um pouquinho mais específico em planilhas. Yes. Gente, eu sei ler lábios mesmo. Formatação condicional. Exatamente. Então, se a célula, ó, o texto contém formatação condicional, eu vou deixar verdinha a célula, porque daí o meu aluno acertou. Se ele colocar aqui, se o texto contém planilhas, eu vou deixar amarelinho, que tá mais ou menos. Certo, não tá errado, mas não tá certo. E se o texto não contém formatação condicional, eu vou botar vermelho. Ele não acertou. Então, por enquanto, vai estar vermelho, porque não contém nada, né? Eu fiz uma sinaleira ali. Se eu digitar aqui, planilhas, e der um Enter, ó, ficou amarelinho, estou perto da resposta. Se eu digitar formatação condicional, verdinho, acertei. Tá? É óbvio que o aluno não vai estar enxergando sabinha aqui do lado, para ele saber o que ele tem que digitar, né? Aí aqui eu vou puxar essa formatação condicional para cá. Só que aqui eu vou ajustar. Não deu certo o que eu queria fazer, um pouquinho diferente. Vamos voltar, vamos criar uma nova. Tem uma coisa legal que dá para a gente fazer, que é criar uma lista. Tá? Eu vou criar na mesma planilha, talvez seja um pouquinho avançado isso, mas eu vou colocar aqui porque é muito legal. Vou criar uma lista de sim, não e sim, mas não sei usar. Às vezes a gente aprende alguma coisa nova, mas não sabe para que a gente vai usar, né? Então, vou botar em ordem essa lista aqui. Vou ficar no meio, né? Ok, isso vai ser uma lista. E aqui nessa célula, em vez de eu pedir para o aluno digitar, eu vou pedir para ele escolher a resposta. Tá? E aí, para isso, eu preciso fazer uma validação de dados. Aqui em dados, validação de dados. O que é validar um dado? É tirar ele de algum lugar que ele existe, ele é válido, ele tem valor, tá? Então, eu vou criar uma lista de um intervalo. Eu quero criar assim, um botãozinho para ele clicar e abrir uma lista. Tá? Aonde que eu vou pegar? Vou selecionar esses três aqui. Sim, sim, mas não sei usar. Não. Ok. Vou mostrar a lista suspensa na célula. Sim. Se ele digitar alguma coisa, vai mostrar aviso, não vai deixar ele digitar. E vou salvar. Olha só, ficou uma flechinha aqui na célula. Estão vendo? Essa flechinha aqui? Essa flechinha, se eu clicar, abre uma lista, ó. Com aquilo que eu escrevi aqui do ladinho. Eu posso selecionar sim, sim, mas não sei usar. Não. Agora eu vou fazer a formatação. Formatar, formatação condicional. Se o que tiver aqui for igual a... Não. Vou pintar numa cor que me chame atenção, né? Se... Concluído. Se o que tiver ali for igual a... Sim, verdinho. E se o que tiver ali, qual que era a outra opção? Sim, mas não sei usar. Olha que ótimo, agora eu ouvi. Sim, mas não sei. É bom que vocês estão presentes. Usar.
Então, vou pintar de amarelinho. Faço a sinaleira sempre, não escapo dela nunca. Que é sinaleira, não é semáforo. Tá, gente? Então, olha só, não ficou vermelho. Sim, mas não sei usar. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, porque ainda não sabe usar, né? Não, vermelho e sim, verdinho. Então, é legal porque a gente também dá aquela questão de múltipla escolha para o aluno. Então, agora eu vou conversar com vocês um pouquinho, puxar vocês para a minha tela de frente, para olhar de frente para vocês. Abram os microfones se for possível e me digam se vocês conseguem se ver utilizando, se vocês querem que eu explique alguma coisa de novo, né? Uma questão de agora de perguntas. Posso perguntar uma? Claro. Se for para colocar em uma outra aba, é mais difícil, é mais complicado ou simples? Eu só vou te pedir para falar um pouquinho mais devagar, que cortou e eu não entendi. Se eu quiser colocar em uma outra aba, é mais difícil? Se você quiser copiar, Não, colocar as alternativas, sim, não. Se eu quiser colocar em uma outra aba, para que tipo, o aluno não veja. é o que eu recomendo que seja feito, Rodrigo. Eu só fiz na mesma planilha, ali na mesma aba, para você ver como é feito. Mas eu recomendo que você faça em outra guia e oculte aquela guia. Ah. Deixa eu E mostrar. também eu estava pensando que poderia ser colocar numa letra lá no final, tipo na letra D. Mas é melhor botar na outra, sabia? É uma pergunta muito válida. Você está vendo aqui as alternativas, certo? Isso. Eu vou dar um recortar aqui, Ctrl X, e vou colar lá na página 1, só para colocar descargo de consciência. Ó, ele está funcionando ainda. Tu viu que eu tirei ele daqui, né? O aluno não vê. Mas eu vou fazer o que com essa página 1 que tem as respostas? Eu vou clicar com o botão direito nela e eu vou ocultar. O aluno não enxerga mais ela. Que legal. Isso é bem legal. E aí, o que a gente pode fazer para ver depois? Eu tenho que clicar aqui em todas as páginas e ver. Então, o aluno tem que saber muito de Google Planilhas para ele saber que ele tem que clicar ali, né? Para visualizar uma página, porque ela está oculta. Mas aí, clicando, dá para ver. E mesmo assim, você pode colocar lá nos últimos, ou você pode colocar aqui e colocar fonte branca. Que daí o seu aluno, mesmo que ele veja a planilha, ele não vê o que está escrito. Sou um gênio, né? Esconder coisa. De repente ele digitar uma outra coisa, né? Assim, poder na célula. Aí fica Aqui, um pouco. ele não consegue digitar nada. Ó, se eu, por exemplo, tentar assim, quando eu der Enter, ele vai ficar fora, ele vai só dar que é inválido. Não, eu falo, por exemplo, do jeito que estava. Se você colocar a letrinha branca, corre o risco dele digitar uma outra coisa e tirar o que tinha, né? Ah, sim, mas eu colocaria a letra branca e eu ainda ocultaria. É tipo, é para dificultar para ele mesmo. Que mesmo que ele descubra que existe a planilha oculta, ele abre e diz, ué, não tem nada? Verdade. Né? Aí ele vai dizer, então vou excluir a planilha, daí já era. Claro que se a gente for fazer um quiz simples, eu ainda recomendo o Google Forms, né, para avaliação principalmente. Mas para fazer alguma coisa do tipo, você aprendeu, ou qual o seu conhecimento sobre esse assunto, que é uma coisa mais pessoal, é mais para o aluno mesmo, não valendo nota, eu gosto que ele visualize o quanto ele já sabe, o quanto ele já progrediu, e nisso eu acho que o Google Forms ele peca um pouco. Ele não me deixa ver a visão geral quando eu preencho o formulário, quando eu sou aluno.
O professor depois consegue analisar os meus dados, mas o aluno, né, fica um pouquinho mais complicado. Pode-se fazer um questionário dessa forma, né? E daí coloca as perguntas e só as respostas. A primeira, obviamente, seria o nome, né? Aí onde tem a B2 seria qual o seu nome, e aí da C em diante poderia ser só perguntas. Ficava legal também, ficaria bacana. Tem uma prof falou, não sei se vocês acompanham o Google Educators Group, né? O grupo de educadores do Google, os eventos que tem no YouTube, mas tem um GEG, que é o grupo de educadores Google, On Air, que é eu acho que a André me ajuda agora, é um canal deles ou uma lista deles de vídeo? É um evento, né? É um evento que começou quer dizer, se intensificou, na verdade já existia, né? Se intensificou agora na pandemia, eu vou botar o link aqui do canal, mas é no canal do GG Brasil, né? Que é o pai, a mãe, o pai, né? Porque o Google é o menino, o pai de todos os GGs, que é o GG Brasil. Então eles têm, né? O Google On Air, que é normalmente um evento por semana ou um a cada 2 semanas, sempre trata de alguma coisa relacionada ao uso das tecnologias e apresenta experiências de professores do Brasil inteiro. Então, professores são convidados, a própria Su já esteve por lá, que eu assisti. Isso que eu ia dizer. Naquele encontro que eu fui, no GG On Air, ele é um encontro quinzenal, eu acho que foi o 22 que eu participei. Vou pegar aqui. Tem uma colega que fala sobre o uso de... É o de gamificação que eu participei, então acho que é o 22, gamificando as suas aulas. Ela fala sobre o uso do Google Planilhas, deixa eu achá-la aqui, com a formatação condicional para falar sobre competências emocionais, que eu achei muito legal. Né? Então, assim, o uso de competências emocionais... autoavaliação, assim, de tanto crianças, adolescentes e adultos, é muito interessante. Estou abrindo aqui para vocês verem. Esse aqui é o 22, né? E quem fala sobre ela é essa prof aqui, que agora não tem o nome dela aqui. Deixa eu ver se ela está falando. Ó, então, ela fez aqui... Vocês conseguem ver a tela do vídeo? Vocês me digam sim aí. Sim. Obrigada. Então, aqui, ó, você tem um grande sonho, sim ou não? E ela colocou nas instruções, responda escrevendo sim ou não. Então, tem que ter a instrução clara se você não vai colocar aquela abinha de abrir e fechar, né? Por isso que eu gosto. Se é uma resposta simples, como sim ou não, para todas as perguntas, eu colocaria a validação em todas, porque daí é rápido de fazer, né? Mais rápido do que o aluno ficar digitando sim ou não, sim ou não. E aí ela coloca, você agradece os elogios que você recebe, você fica orgulhoso. E aí é uma autoavaliação do aluno, no que ele escolhe sim ou não, a pergunta muda de cor. Então, é bem interessante como ela trabalhou aqui a formatação condicional, ó. Então, você escreveu sim, azulzinho. Você tem um grande sonho? Sim. Você é uma pessoa feliz? Acho que ela bota o exemplo mais para frente. Ó, ela botou não. Aqui a pessoa tinha que escrever o nome da atividade, né? Aí para ela ficou um pouquinho mais complicado de fazer a formatação condicional, porque ela teve que fazer para todos com a palavra certa. Mas às vezes para criança é mais fácil do que um Google Forms onde ela não consegue ver tudo que vai acontecer. É a critério do professor, cada um usa a ferramenta que sabe usar, eu sempre digo. Né? Uma das primeiras coisas que eu avalio quando eu vou usar a tecnologia é: eu já sei usar essa ferramenta? Se eu não sei, aquele objetivo que eu quero alcançar, eu consigo com alguma ferramenta que eu conheço? Isso, né? Porque para eu ter tempo de aprender uma ferramenta nova, incluir isso, né? Eu já tenho que fazer um monte de planejamento de aula, tenho que pensar nos meus alunos, correção de provas, correção de trabalhos, dar feedback para os alunos. Ainda aprendeu uma ferramenta nova? Haja tempo. E olha que eu amo aprender coisa nova. Bom, gente, mais alguma pergunta aí
da formatação condicional? Senão a gente já... Eu vou só, rapidinho, Su, uma extensão daquilo que tu mostrou. Deixa eu só compartilhar. Com certeza, adoro. De notas, ó. Não sei se vocês já estão vendo aí. Tá subindo. Uau. Deu? Tá bem compartilhado. Não, só para mostrar que é assim, na verdade, que eu faço as minhas, né? Aqui era do primeiro trimestre, então tem o nome dos alunos aqui, as atividades que foram feitas com eles, e eu faço o mesmo sistema que a sua acabou de mostrar, ó. Eu tenho aqui, nós trabalhamos aqui por conceitos, então eu mudo aqui, eu tenho AC, AP e NR, e aí eu vou colocando, né? E também tem a formatação condicional, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Perfeito. Em toda essa base aqui, né? Em toda ela. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para AP ou para NR, é melhor, né? NR vai ficar vermelho. E aí eu botei aqui a mesma coisa, ó, no formatar, formatação condicional, e eu tenho aqui que ele está puxando, então, para NR, AP, enfim, depende o lugar onde ele está. E aí fica fácil de visualizar, né, Su? Fica fácil de visualizar, que ela falou justamente, ó, quantos eu tenho que recuperar, o que não fizeram, quais fizeram o que, né, das atividades, e acaba ficando bem mais fácil para tentar, enfim, né, para olhar, para verificar e como funciona. Uma outra forma de fazer é como o professor ali colocou, o Rodrigo colocou, se eu não quiser que apareça também, como a Su falou, a gente pode tanto ocultar a coluna, vem aqui e oculta a coluna, né, e ela some, ou a gente oculta uma outra página, né, aqui, mas também a gente pode simplesmente clicar numa célula, vai nos dados, validação de dados, e aí isso só tem que mudar aqui de intervalo para a lista de itens, ó, e aí eu posso digitar aqui do lado, AC, AP e NR separado por vírgula, e eu dou um salvar, e ele fica aqui, ó. E aí eu não tenho um backup de respostas em lugar nenhum, a não ser que o aluno saiba mexer, ir lá nos dados de novo, validação de dados e mexer nisso aqui, né? Mas, normalmente, se for compartilhado pelo Classroom, ele não vai conseguir fazer isso, né? Perfeito, então, perfeito. Né? E uma das coisas que eu acho legal de usar isso que o André está falando é que ele faz isso para uma célula e depois ele replica isso para todas as outras. Ele não precisa digitar em todas as células, tá, pessoal? Eu fiz só aqui na primeira e depois eu copiei ela para todas. E aí arrastei para todas. Isso é isso. E o que é o AC? Agora eu fiquei curiosa, o conceito. Os conceitos. AC avança no conhecimento, AP avança parcialmente e NR necessita recuperar. Perfeito, perfeito. E aí ele necessita recuperar só aquele assunto, né? Ele preenche isso, só aquela... Isso. Como a gente trabalha... Como a gente trabalha aqui, por exemplo, com avaliação no processo, né, não é avaliação somativa, então ela é formativa, por exemplo, ele tirou NR aqui nesse trabalho que era sobre Social Initiatives. Não necessariamente quer dizer que ele vai ter um problema, enfim, porque ele pode ter recuperado isso. Por exemplo, aqui ele não fez a primeira parte do trabalho, mas ele fez uma segunda parte que era sobre racismo e tal, que daí é uma competência que tem a ver com problemas sociais e tal, então a gente acaba, ainda mais nesse período de pandemia, não é mesmo? A gente acaba relativizando um pouco as demandas e exigências, né? E essas cores que tu utilizaste nos títulos, tem a ver com a competência? Sim, tem a ver com a competência. O que é gramática e vocabulário em amarelo, por exemplo, o que é competência leitora ou listening, no caso, vai estar aqui em roxinho. O que é parte humana, né, ou social, comunitária, está no rosinha, e o que é pensamento crítico está em verdinho. Só legal. Que nem aqui está a gramática, mas era um texto que era do passado, mas era sobre interpretação de opiniões pessoais e tal, para eles poderem mexer ali. Né? Então, a gente acaba... para ficar mais fácil para mim, né? Para poder também balancear o que eu estou avaliando naquele período, né? Porque depois com certeza. Relatório de notas fica mais fácil, ainda mais agora com a BNCC, né? Que todo mundo conhece. Perfeito. Que não é simplesmente botar uma nota, né? A gente tem que ir lá e dizer quais competências foram avaliadas ou trabalhadas em tal período, e pode ser que
dificilmente um pai vai perguntar, isso a gente até discutiu na escola, porque é muito fora da realidade que a gente foi educado, isso. Então, não vai chegar e dizer, você trabalhou a competência número tal, não vai, né? Isso não vai acontecer. Só se não for professor. Mas de certa forma a gente tem que dar conta, né, para os nossos projetos, né, gente? Era isso, só para mostrar uma aplicação mais, assim... Nossa, maior. perfeita, né? Gente, alguém tem alguma... Fala, desculpa, perdão. Não, desculpa te cortar, é que eu realmente, né, eu achei muito bom, porque na época que eu trabalhei na escola, eu trabalhei até 2013, então a gente estava falando, começou a falar BNCC era uma coisa tão distante, né, porque ela foi aplicada, acho que ela começou a ser aplicada em 2017, 2018, né, Isso. E chegou agora nessa versão que está. Então, eu realmente, a gente trabalhava numa escola particular e era só nota, era nota e falta. Bem assim, não tinha muito esse controle, né, das competências, e que eu acho que é bem importante, porque, né, não dá mais para a gente ensinar todo mundo como no século XIX, né? Eu falo de inglês, a Su também trabalha com línguas, né? Para nós, de uma certa forma, é mais tangível, porque muitos materiais que já eram produzidos no exterior já tinham uma certa divisão de algumas competências, que depois a gente passou a ser cobrado aqui, né? Não era simplesmente uma competência gramatiqueira, digamos assim, mas para as outras disciplinas que não tinham material muito aplicado a competências, dividir as competências por grupos fica mais fácil de trabalhar, experiência própria. Legal. Gente, alguma pergunta? Que a Su tem outro treinamento hoje, a mulher é Google... tudo, ela é compromissada. Tem comigo depois. Ela é compromissada demais, gente. Obrigado por compartilhar, André. Muito bacana. Imagina, estamos aqui para isso. Legal. O André organizou todo esse evento. Foram quantas palestras, André? Nesse primeiro agora foram 6. Mas o pessoal já mandou feedback que quer outras coisas e quer outros aprofundamentos que a gente vai estar trabalhando. Falando nisso, deixa eu só mandar aqui antes que eu me esqueça, para que ninguém saia e fique sem certificado depois, pelo amor de Deus. Alguém tem uma pergunta, gente? Enquanto eu acho aqui o meu link, senão vai todo mundo ficar em silêncio. Vai poder essa apresentação? Vai poder o quê? Desculpa. Fiquei só ouvindo o Su e olhando, não anotei nada. Pode, sim. Como eu disse, esse foi o último. Aí agora a gente vai ter todas elas, né, lá no YouTube, numa lista, que só quem se inscreveu, pelo menos em uma, vai receber o link por e-mail, assim como vocês recebem o certificado, quem já fez, e aí vai poder acessar pelo link e vai poder ver todas elas quantas vezes quiser, reanotar, rever, tudo lá, tá? O que acontece, por que a gente não disponibiliza público? Porque a gente tem o compromisso do GG da formação, então eu preciso dar certificado para quem esteve aqui, quem só assistiu pelo YouTube, né, não participou dessa troca, né? Botei aqui, gente, o form para vocês darem o feedback, né, e também vocês podem colocar lá, para que eu possa, gerar o certificado também por esse formzinho ali, tá? Bom, gente, se não temos mais nada, para a Su poder dar uma respirada, tomar uma água antes do seu próximo webinar de hoje, da sexta-noite que ela falou, né? Todo mundo está muito animado na sexta-noite fazendo webinar. Mesmo. A gente agradece e vamos encerrando, então. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, fica à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para mim, se a Su precisar sair também não tem problema. Mas, de qualquer forma, eu desejo para vocês um ótimo final de semana e agradeço muito por estarem aqui com a gente até às 8h32, exatamente. Então tá, gente. Isso. Até mais. Muito obrigada mesmo. Adorei ter vocês aqui. Adorei ler os lábios e ouvir as vozes. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo.